Fala pessoal, estamos começando um novo episódio do CorongaCast, hoje mais uma edição do Corongados e vamos falar bastante a respeito do avanço da extrema-direita Brasil afora, entre outras coisas desse mundo atual no qual somos obrigados a viver. Certo, Léo Palhano? Um abraço. Fala, Paulo, um abraço. Cara, hoje a gente vai discutir com a professora Tatiana Vargas Maia, ela é uma professora do pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural e coordenadora do Comitê de Diversidade e Direitos Humanos e das graduações em História e Relações Internacionais da Universidade La Salle. E trabalha especialmente em articulação com a iniciativa Elas por Elas, da ONU Mulheres, o Programa de Impacto Acadêmico das Nações Unidas e o Pacto Universitário para a Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura de Paz e Direitos Humanos do Ministério da Educação. Tati, muito bem-vinda ao Coronga. Vai ser muito legal esse bate-papo, assim, acho que a gente vai poder discutir bastante sobre essa realidade, né, de um ponto de vista tanto histórico quanto político, assim, e de como as nossas geopolíticas estão mudando, né, nesse século XXI. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente da sua história, né? Por que você decidiu fazer história e se envolver com relações internacionais? E aí uma pergunta, curiosidade minha, né? Eu, como advogado, também fui para o lado de humanas, mas o direito é um pouco diferente, né? Queria saber a sua visão sobre a valorização das ciências humanas, assim, nesse mundo, né? Se realmente nesse contexto capitalista que a gente vive hoje, parece que não há um interesse na gente ter essas discussões científicas sobre as ciências humanas, né, sobre a história, sobre as relações internacionais, sobre as ciências políticas, para tentar desenvolver algo, porque no fim do dia essas ciências são as que questionam o status quo do que a gente está inserido, né? Então, queria um pouco a sua visão sobre isso. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Corona. Fiquei muito feliz com o convite e eu gostei da apresentação que o Léo fez, digamos assim, da minha atuação profissional, porque eu acho que ela é um bom gancho para entender tanto a minha atuação profissional quanto a minha atuação enquanto pesquisadora, né? O nosso tema de hoje é pensar a extrema-direita no Brasil, no mundo, e eu não consigo pensar o que está acontecendo hoje em dia sem ter uma perspectiva histórica, então a gente pode pensar, puxar também questões do século XX, do que a gente, como é que a gente configura esse cenário político que nos traz para 2020, né? Para 2016, para 2020, sobretudo. E eu gosto da apresentação que tu fez, Léo, puxando todos esses compromissos da Universidade La Salle que eu coordeno, né? A questão do Pacto Universitário para respeito à cultura da paz e direitos humanos, o Eles para Elas na ONU Mulheres, a questão do impacto acadêmico na ONU, e eles foram, digamos assim, desenvolvimentos profissionais que eu não esperava e que eu nunca tinha planejado, mas que acabaram, digamos assim, sendo oriundos da minha pesquisa acadêmica. Eu tenho formação na História e nas Ciências Sociais. No meu mestrado, eu migrei para as Relações Internacionais e no doutorado eu foquei na Ciência Política, com uma ênfase em Relações Internacionais. E eu sempre tive muito interessada em questões de configuração do espaço estatal, das instituições estatais, mas como é que a configuração dessas nossas instituições depende, em grande medida, das ideias e das identidades que estão presentes na nossa sociedade. Então, eu tento fazer uma conversa que é uma conversa entre aspectos sociológicos, que são questões de identidade e de ideologia, e aspectos políticos, que são justamente as nossas configurações institucionais. E como é que essas duas realidades, essas duas esferas, dialogam entre si e se influenciam mutuamente. A minha tese, eu acabei, enfim, numa longa carreira de pensar essas questões e de amadurecendo elas na minha cabeça, nas minhas pesquisas, eu acabei chegando nos fascismos, né? Eu fiz um estudo, a minha tese é uma tentativa de investigar como é que o fascismo italiano e o nazismo alemão, no período do pré-guerra, né, ou seja, antes de 1939, configurou não apenas o espaço europeu, mas as relações internacionais entre Estados europeus e Estados extra-europeus, sobretudo focando nos Estados Unidos. O que eu me questionava em alguma medida era se
se esses nacionalismos exacerbados que a gente percebe se desenvolvendo na primeira metade do século XX, na Itália e na Alemanha, possuíam algum tipo de influência na forma como as grandes potências da época, que eu identifiquei como sendo então Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, entendiam a atuação da Itália e da Alemanha. Inicialmente, claro, no espaço europeu, mas depois com a guerra no espaço internacional. E é claro que, para estudar isso, eu precisei me aprofundar no que significava falar de uma extrema-direita, no que significava falar de fascismo, de nazismo. E esses são temas que, infelizmente, articulam um repúdio por questões de direitos humanos, um repúdio por questões de diversidade. Então, eu me aproximei desses temas. Eu estava assistindo a live da Rosana Pinheiro Machado e da Débora Diniz, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente está promovendo esse curso de escrita, e a primeira live foi na última sexta-feira, e a Débora falou uma coisa muito interessante sobre como é que a gente pensa as nossas formações acadêmicas, né? Tem formações que elas são muito, digamos assim, lineares e mais organizadas, a pessoa pesquisa o mesmo tema desde a graduação e consegue ir complexificando e aprofundando o seu escopo de pesquisa desse tema. E tem pessoas que vão, digamos assim, são um pouco mais caóticas. Eu me coloco bastante nesse segundo campo, assim. Eu fui estudando muita coisa ao mesmo tempo, lendo muita coisa diferente, até chegar no tema da extrema-direita nas relações internacionais, na política internacional e como é que isso afeta a composição do sistema internacional. E que, por consequência, me trouxe também o tema da diversidade, que é pensar o oposto dessa moeda da extrema-direita, né? Se a gente coloca a extrema-direita como propondo desde sempre uma visão muito homogênea de uma sociedade, bastante organizada e sistematizada, o que vai nos levar tanto para ideologias nacionalistas, nativistas e até para um certo autoritarismo de centralização de poder. Quando a gente pensa diversidade, a gente pensa justamente em contemplar e construir sociedades heterogêneas, que são mais justas, que são, enfim, digamos assim, mais, eu vou usar um termo que é um termo complicado de ser usado, mas mais liberais no sentido de contemplarem um pluralismo de modos de vida. Então, eu me situo muito atualmente nesse sentido de estudar essas ideologias políticas e como todas essas ideologias políticas elas articulam identidades e visões de sociedade que podem ser mais restritas e mais homogêneas ou que podem ser mais heterogêneas e mais plurais. E por aí que eu caminho, e por isso que eu acabo, digamos assim, coordenando também todos esses esforços da Universidade de La Salle. E isso me coloca, para tentar responder a tua primeira pergunta, Léo, muito como uma pesquisadora de ciências humanas, é isso. E cada vez mais, assim, eu me identifico radicalmente dentro das ciências humanas. E é interessante a gente pensar o status das ciências humanas nesse momento. Eu não sei, nas humanas a gente tem uma tendência a dizer que a gente nunca é valorizado, né? Mas eu acho que isso é uma tendência de todos os cientistas, assim, de nunca se sentirem valorizados o suficiente no seu esforço de produção de conhecimento. Mas eu acho que é justo, sim, a tua colocação de que nos últimos anos a gente tem, digamos assim, uma erosão do valor das ciências humanas, seja da história, das ciências sociais, né, a sociologia, a antropologia, a ciência política, da filosofia, como campos, inclusive, que são legítimos de estudo, de pesquisa e de exercício profissional. E me parece que a gente consegue identificar uma série de indicadores bem concretos que vai desde, digamos assim, do realinhamento das nossas agências que financiam pesquisa, certo? Que estão deixando essas áreas cada vez, digamos assim, mais marginalizadas, mas passa também por uma percepção de público amplo, assim, de que muitas vezes, e essa é uma reclamação constante dos colegas, que parece que não existe legitimidade na opinião ou no parecer de um cientista social ou de um cientista político, que não existe, ou de um sociólogo, enfim, um historiador, que não existe uma diferença, digamos assim, entre o que a gente faz e qualquer opinião. Mas eu vou te dizer, antes de te passar a palavra de novo, eu acho que isso participa também de um momento, que é esse momento articulado pela extrema-direita, um momento político articulado pela extrema-direita, de um anticientificismo, certo? E de um anti-intelectualismo. E daí, claro, talvez as ciências humanas elas sofram
de maneira mais pontual e aberta isso, mas eu acho que os nossos colegas nas ciências médicas, nas biológicas e na saúde, nesse momento, estão sentindo muito também um anticientificismo e uma reação contra o discurso científico de maneira geral. E ainda nisso, Tati, porque de fato eu ia comentar em cima dessa questão de que talvez tenha começado com vocês e hoje faça parte aí de praticamente todas essas profissões, né? O jornalismo em si, acho que todo mundo na era da internet pensa que é jornalista ou pensa que pode ter um perfil que pode muitas vezes estar informando, como pode estar só emitindo um ponto de vista só, né? E você acha que isso que causou talvez uma confusão mental assim nas pessoas de... Bom, todo mundo pode ter uma verdade e aí isso causa essa desvalorização em realmente quem se aprofunda em assuntos como o que você se aprofunda, no meu caso, em quem está tendo que apurar informação muitas vezes. Paulo, eu fico pensando sobre isso e eu tendo, digamos assim, a adotar uma perspectiva mais ampla e eu acho que todo mundo tem direito a uma opinião. A gente sempre tem esse momento, né, de, digamos assim, conhecimento científico ser questionado de alguma maneira. Eu não acho que a gente, em algum momento da nossa história nacional, tenha vivido essa utopia no qual os cientistas apresentavam dados e interpretações e resultados, e esses resultados eram amplamente discutidos e aceitos pela sociedade. Mas me parece que esse momento, digamos assim, de fragilização de um reconhecimento do valor do discurso científico, ele está muito atrelado também com o avanço dessa extrema-direita e com a consolidação dessa extrema-direita. E isso não acontece só no Brasil, né? A gente vê muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e me parece que a gente tem que necessariamente conectar isso com esse momento político, que é um momento de avanço, digamos assim, desses grupos de extrema-direita. Eu estava tentando me lembrar, talvez vocês se lembrem do ano, mas teve um ano que a palavra do ano do Google, né, não sei se era do Google ou do Webster, alguma coisa assim, era pós-verdade. Eu acho que foi a palavra do dicionário de Cambridge, acho que 2016 isso. 2016, né, exatamente, Léo. E eu fiquei pensando nisso porque eu acho que é um momento interessante. 2016 é um ano, assim, muito importante para a gente pensar o que está rolando atualmente, né? A gente vai ter a eleição do Trump, com todo esse lance da pós-verdade e das fake news vindo junto. A gente vai ter o Brexit, que é um outro movimento que também é impulsionado por essas novas direitas. E me parece que 2016 começa a consolidar o momento que a gente está vivendo hoje, que então são 4 anos de uma presença de uma extrema-direita em diversas partes do mundo, que estão conseguindo fazer uma mudança institucional e sistêmica bastante importante. O Frederico Filchenstein é um professor da New School em Nova York e ele é um historiador do fascismo. E ele tem estudado muito esse momento, que ele vai chamar que é um momento que nos traz um novo populismo, novos fascismos. E o último livro dele é um livro chamado, deixa eu me lembrar como é que é, sobre as mentiras fascistas. O título do livro é Uma Breve História das Mentiras Fascistas. E ele tem batido muito nessa tecla, e eu acho isso muito interessante, porque ele vai dizer que essa é uma grande característica, não apenas do fascismo, mas é uma característica que retoma nesse momento de novas extremas direitas, e que ele é essencial porque, em grande medida, parte da estratégia desses grupos de extrema-direita é justamente de capturar e de sequestrar o diálogo público, certo? E que a mentira, ela vai ter, então, um papel essencial nesse processo, que é justamente o que a gente está vendo se a gente quer trazer para esse momento da pandemia da Covid. Se a gente acompanha o discurso, por exemplo, do Bolsonaro, ele é surreal no grau, digamos assim, do que ele é permeado por mentiras. A gente começa lá com é só uma gripezinha, passando pela insistência que a gente vê até agora no uso da hidroxicloroquina para resolver o problema, que já está atestado que não funciona. Mas essas mentiras, elas têm um fator de mobilização muito grande. E é claro, elas servem para enfatizar uma